A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, levando mais uma porção bíblica, hoje acompanhada por este louvor, que fala sobre o filho pródigo, A letra do hino conta a história do filho pródigo, e eu convido os irmãos a estar com a Bíblia aberta no livro de Lucas, no capítulo 15. Essa história ela é contada em Lucas capítulo 15, nos versículos do 11 ao 32. É uma parábola muito conhecida, mas Deus ele fala com seu povo através da sua palavra, e a palavra de Deus se renova a cada dia, e para eu e você ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos à voz de Deus. E nesta parábola, meus irmãos, nós aprendemos muitas lições. O filho pródigo, ele era um jovem que se dirigiu ao seu pai, pedindo a sua parte da herança para desfrutar e viajar para muito longe do seu pai, longe de sua casa, e se livrar das regras e viver a vida de modo mais feliz que ele pensava. Ele achou que aquele dinheiro traria a felicidade que ele precisava. E recebeu do pai, a parte dele da herança, e assim ele se afastou de seu pai, da sua casa, e foi para muito distante. Viveu no conforto, viveu no luxo, nos prazeres que esta vida mundana pode oferecer, mas depois, meus irmãos, veio a miséria. E por que será que depois veio a miséria? O que aconteceu com o plano daquele jovem? Ele parecia tão bem feito, o plano daquele jovem. Em que será que o jovem errou, meus irmãos? Em que será que o filho pródigo errou? E nós vamos ver aqui, meus irmãos, nessa passagem, alguns erros aqui que aquele jovem cometeu, e erros que nós jamais devemos cometer. Primeiro erro, meus irmãos, que o filho pródigo cometeu: ele saiu de perto da presença do pai. Ele quis ser independente e com isso ele foi para longe do pai, um grave erro, pois não podemos ficar distante de nosso pai, pois é na sua presença que encontramos segurança, refúgio, abrigo, Muitos, como esse jovem, querem ter uma vida independente, querem viver sem dar satisfação a alguém, mas isso é impossível, meus irmãos, porque nós somos dependentes de Deus. No livro de João, no capítulo 15, e no versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. E o segundo erro, meus irmãos, do filho pródigo, ele se esqueceu da lei da semeadura. No livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, nós temos a lei da semeadura, a lei da consequência do pecado. Isto é, tudo que o homem planta, ele colhe. Adão sofreu grandes consequências quando pecou. A consequência do pecado de Adão afetou toda a humanidade. Nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12. Romanos 5 e versículo 12. Então, meus irmãos, às vezes essas consequências provocam sentimentos de culpas, levando a pessoa a ficar até traumatizada, depressiva. Muitas pessoas estão sofrendo com as consequências dos seus erros. E aí enfraquecem e pensam que se desviando da igreja vai poder continuar no pecado e não vai dar em nada. Mas abandone o seu erro, aceite Jesus, volte para Jesus,
porque as consequências estão a caminho. E outro erro, meus irmãos, a prioridade. Esse filho pródigo, diz o texto que ele buscou os prazeres como a prioridade da sua vida. Mas não sabia que a vida não consiste na abundância de prazeres pecaminosos. Os prazeres do pecado são decepcionantes. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. E os prazeres da carne não satisfazem a sua alma. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, outro erro do filho pródigo foi o desperdício. O filho pródigo, ele gastou tudo que o pai tinha dado, ele dissipou todos os seus bens. E Jesus Cristo, quando ele alimentou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes, ele ordenou que se ajuntassem os restos que sobejaram, dando com isso uma grande lição contra o desperdício, dando uma oportunidade para outros aproveitarem aqueles alimentos. E outro erro que o filho pródigo cometeu, ele confiou nas pessoas erradas. O filho pródigo confiou em pessoas erradas e pensou que seus amigos de farra iriam sustentar ele no tempo que ele precisasse. Mas o texto diz que ninguém lhe dava nada. Se nós formos ler aqui, meus irmãos, aqui no versículo 16, diz que ninguém lhe dava nada. E as consequências do pecado, meus irmãos, que o filho pródigo recebeu, a necessidade, está no versículo 14, a humilhação, que está no versículo 15, a solidão, no versículo 16, e a consciência pesada, está no versículo 17 e no versículo 19. Os irmãos depois podem estar lendo toda a passagem bíblica, que ela pega do versículo 11 ao 32. E aí, meus irmãos, nós vamos ver quais foram os acertos do filho pródigo. O filho pródigo, ele cometeu vários erros, mas ele também teve acertos. Ele teve corretas atitudes que devem ser imitadas por todos nós quando nós erramos. Vamos ver quais são. Humildade. O filho pródigo reconheceu seus erros, suas falhas e seu pecado. Não acusou ninguém, apenas disse: eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É no versículo 18 e no versículo 19. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 3. Então, esta foi a primeira bem-aventurança de Jesus no Sermão do Monte. Só assim, meus irmãos, nós podemos ser felizes. O orgulho nos rouba a felicidade desta vida e a salvação eterna. Outra atitude correta que o filho pródigo teve foi o arrependimento. Ele caiu em si, aqui no versículo 17 diz que ele caiu em si, ele abandonou os erros do passado. O arrependimento significa tristeza pelo pecado e o afastamento dele. E a Bíblia diz que aquele que estiver em pé se segure para que não caia. Outra atitude correta que o filho pródigo tomou, ele teve confiança. O filho pródigo, ele sabia que podia confiar no seu pai, ele sabia que seria recebido de volta, ele confiava no amor do seu pai. Essa parábola nos traz, meus irmãos, muitas lições para nossa edificação. Deus, muitas vezes, ele irá nos permitir
que nós caiamos em nosso orgulho, os irmãos observem aqui nessa passagem que o pai aqui na parábola, mesmo estando vivo, ele deu a parte da herança ao seu filho mais novo. Ele não era obrigado a fazer isso, poderia inclusive proteger seu filho e proibir que ele fizesse aquela loucura, mas o pai permitiu, mesmo sabendo que ele iria sofrer. Mas ele tinha, o pai do filho pródigo, ele tinha seus planos. Deus, na figura do pai, tem paciência com seus filhos pecadores. Nós vemos aqui que o pai da parábola, ele é paciente com o absurdo, né, com aquele absurdo que o filho fez, o filho mais novo, né, no texto diz que era o filho mais novo. Aquele pai, ele não estava, meus irmãos, preocupado com os bens materiais, mas com o crescimento do seu filho. A paciência de Deus visa dar tempo para cairmos em si mesmo e nos arrependermos dos nossos erros. Deus, ele nos recebe de braços abertos quando somos humildes e nos arrependemos. Aqui está no versículo 32. Amém, meus irmãos? E eu quero ainda encerrar este áudio abençoando cada um de vocês que vai estar ouvindo esse áudio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?